Você já parou para pensar? O que nos falta para compreender Deus? Será que um dia nós teremos capacidade de compreender a natureza íntima de Deus? Bem, se este tema faz algum sentido para você, venha conosco até o final desse vídeo. Muito bem, dando continuidade então à série Desbravando o Livro dos Espíritos. Essa é a série de vídeos em que nós estamos estudando aí o conteúdo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos aí estudando questão por questão. Em breve teremos estudos de cada item do Livro dos Espíritos, sempre tentando trazer uma linguagem prática, diária, contextualizada e que nós possamos aí aprofundar nos estudos da doutrina espírita. Bem, e claro, não posso deixar de pedir, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e claro, compartilhe, curte esse vídeo. A sua participação para a divulgação da doutrina espírita é fundamental para o canal. Bem, então vamos lá, vamos direto para a questão 12 de O Livro dos Espíritos. Questão 12. Embora a natureza íntima de Deus seja impossível ao nosso entendimento, podemos estimar algumas de suas perfeições? Resposta dos Espíritos: sim, algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva além da matéria. Então, terá condições de compreendê-la. Essa questão ela é muito interessante. Lembrando então que estamos no item Atributos da Divindade e que nós já estudamos aí a questão 11, que vem falar dos atributos. Hoje iremos trabalhar então a questão 12 e em breve teremos um vídeo sobre a questão 13 para que a gente possa fechar esse conteúdo aí dos atributos da divindade. Bem, fato é o seguinte: para que nós possamos entender na essência o que vem a ser Deus, nós precisamos evoluir. Nós precisamos, de acordo com a questão, nos elevar acima da matéria. E é muito bacana que nós temos uma referência lá no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 2. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio que se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então, nos falta um sentido. Isso é muito bacana, porque muitas das vezes, quando nós vamos estudar Deus, quando vamos estudar esse tema, nós nos colocamos num patamar de inferioridade. Porque ao longo das nossas diversas encarnações, nós somos ensinados que Deus é o Todo-Poderoso e que nós somos apenas criaturas. Que Deus é aquele que está nos observando, que tem o poder do julgamento, e muitas das vezes nós nos diminuímos. Quando os Espíritos falam que nos falta um sentido, ele está mostrando para nós que nós somos criaturas de Deus, que nós temos a nossa importância e que nós só não compreendemos Deus ainda por uma questão de tempo. Esse é o detalhe. Nos falta um sentido. Então apenas os 5 sentidos que nós possuímos são incapazes de fazer com que nós possamos entender Deus. Nós temos que desenvolver um novo sentido. E que sentido é esse? É o sentido da sensibilidade, da percepção e da prática da lei de amor. Enquanto nós, quando criaturas, não começarmos a praticar, a estudar e principalmente nos elevar acima da matéria, nós não seremos capazes de nos elevar e entender Deus. Esse é o ponto bacana. Não quer dizer que nós somos piores, não quer dizer que nós somos seres inferiores, nada disso. Quer dizer apenas que somos crianças querendo entender, por exemplo, uma equação dificílima de matemática. Como é que uma criança de 1 ano, 2 anos vai resolver uma equação de 2º grau? Falta um sentido. Mas vai passar um tempo, essa criança vai ser capaz perfeitamente de resolver essa questão e provavelmente até melhor do que nós que já passamos por isso. Então esse ponto é um ponto muito importante. Bem, um outro ponto importante que eu gostaria de destacar nessa questão é que pelo fato de nós ainda não sermos capazes de compreender, porque a matéria ainda nos obscurece, nós temos que ter no nosso íntimo aquela ideia, aquela concepção forte da existência de Deus. Isso é importante, porque se eu não tenho essa premissa de acreditar fortemente em Deus, é como se eu estivesse numa maré, sendo jogado de um lado para outro.
E isso é retratado para nós lá no Evangelho, quando Tiago traz uma passagem para nós. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. É muito bacana isso. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 22, fala um pouco da inconstância. Nós somos seres ainda inconstantes. Ora conseguimos entrar em contato com essa divindade, ora nós temos dificuldades. E isso é bacana. Quando nós fazemos algo de bom, quando nós conseguimos praticar a caridade verdadeira, ou quando nós conseguimos parar e contemplar a natureza que está ao nosso redor, em alguns momentos o ser ele entra como se fosse um êxtase. Alguns sentem um arrepio, outros sentem uma alegria, outros sentem tudo isso. Isso é relação com Deus. Nós achamos que a relação vai ser uma relação de palavras articuladas. E se a gente for pensar, como nós já trouxemos em outras questões, nós somos espíritos. O espírito não fala por palavra, fala por pensamento. Ele pensa, sente e se comunica. Aqui na Terra nós utilizamos palavras. Será que Deus, que nós já falamos um pouco, que a inteligência suprema não tem forma física, ele vai falar por palavras? Não. Nós vamos sentir a presença. Nós vamos nos comunicar de uma forma que hoje nós não nos comunicamos. E é isso que nós temos que praticar. Se nós não treinarmos esse lado, nós teremos dificuldades, muitas dificuldades, de conseguir entrar em contato e entender a essência divina. Tem um caso muito curioso de Madre Teresa de Calcutá, em que um repórter chega para ela e fala assim: Madre, como é que você faz a sua oração? E aí a Madre fala: bem, eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter ficou intrigado, disse: como assim? Você não fala nada, só escuta? Tá bom, e o que Deus fala para você? Ele não fala nada, só escuta. Legal? Então assim, quando quem tem filho sabe disso, ou quem é casado, ou quem tem um relacionamento afetivo, tem hora que falar atrapalha, né? É o toque, é o olhar, é o carinho. Isso é um exercício de relacionamento com Deus de forma inarticulada, ou seja, sem palavras. Mas aí, quando a gente vê essa passagem de Tiago, nós percebemos algo que nós temos que refletir. Na maioria das vezes em que nós voltamos nosso pensamento para Deus, o que nós percebemos? Nós percebemos uma certa cobrança ou uma certa resposta aos nossos anseios. Deus existe, nós sentimos isso e nós pedimos o seu apoio. O exercício que nós temos que começar a exercitar é, além de pedir, além de rogar e exigir que as nossas necessidades materiais sejam resolvidas, nós começarmos a desenvolver essa percepção, para que a gente consiga então passar por cima da matéria, começar então a entender na sutileza e na profundidade os seus atributos e, claro, entender a Deus. Tá ok, então eu sei que eu preciso me elevar acima da matéria para que eu consiga então começar a entender os atributos de Deus, que nós vamos detalhar na próxima questão, no próximo vídeo. Mas como? Bem, uma das possibilidades de interpretação, tá? Deixando isso bem claro, um dos caminhos que a gente pode trazer aqui, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando se trata da lei de adoração. Tá? A lei de adoração eu vou trazer aqui de forma muito sintética, muito simplória, mas vai ajudar a gente a pensar um pouco. Lá no livro Boa Nova, no capítulo 18, quando vai falar da oração dominical, ou seja, é Jesus ensinando a orar. Tá? É bacana, sabe como é que esse capítulo começa? Começa com Jesus curando a sogra de Simão Pedro. E é curioso porque Jesus chega com o seu poder, a sogra estava muito doente, estava meio que prometida que iria desencarnar, mas Jesus consegue curá-la. E aí chega a sogra de Simão Pedro e fala assim: Simão, você está andando com Jesus, olha o poder desse homem, desse profeta, ele consegue ter um acesso exclusivo a Deus. Por que você não aproveita esse acesso que ele tem com Deus e pede para ele resolver os nossos problemas? Olha só a nossa realidade, nós moramos numa casa simples, nós temos que trabalhar demais. E aí Pedro fica pensando naquela situação e fala: meu Deus, eu tenho que conversar com Jesus.
E aí ele chega para Jesus e questiona: Jesus, todas as nossas preces, elas são ouvidas? Todas são? E Jesus olha com aquela forma carinhosa de sempre, já percebendo aquilo que Pedro estava no coração, e fala assim: claro, Deus ouve todas as nossas orações. E aí ele começa a discutir em relação por que então que a gente observa no mundo pessoas que têm tanto dinheiro e outras não. Olha, por exemplo, Levi, né, que trabalha tem um serviço mais tranquilo, escrevendo pergaminhos, a esposa dele tem uma vida confortável, e eu que sou pescador tenho que acordar de madrugada, a minha esposa precisa trabalhar na horta de forma muito pesada. Por que essas diferenças? Aí Pedro vem trazendo algo que nós fazemos com constância. Nós comparamos a nossa existência com outras existências. E quando nós pensamos apenas nesta vida, realmente parece estar tudo errado, parece uma grande injustiça. Jesus então começa a discorrer sobre as vidas sucessivas e principalmente sobre a lei de causa e efeito, mostrando para Pedro que a vida é como se fosse um grande plantio, uma grande plantação. Se você planta milho, futuramente você vai colher e vai se alimentar do milho. Se você planta apenas limão, futuramente você vai colher limão. E aí ele traz essa reflexão para Pedro. Passa alguns dias, decorridos alguns dias, Pedro chega, né? E aí que está o grande ensinamento, né? Ele pergunta assim: mestre, como nós devemos interpretar a oração? Como é que a gente faz? E aí a resposta de Jesus é fantástica. Ele responde assim: em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. E aí ele vai desenvolvendo a ideia, trazendo a questão da importância de tratar Deus como nosso Pai, como nosso confidente, para que nós possamos trocar confidências com Deus, né? Se abrir como nós nos abrimos para um Pai, porque isso é trazido inclusive na oração dominical, que Deus é nosso Pai. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Isso é fantástico. Então ele traz dois elementos que eu gostaria de trabalhar, já pensando na nossa questão aqui, 12 do Livro dos Espíritos. Primeiro, a prece está em tudo. Então, fazer prece, estar em oração, não é apenas fechar os olhos, colocar uma música tranquila e fazer uma oração, vamos dizer assim, formal. Não, isso é importante, isso faz parte, mas Jesus está falando que a oração está em tudo. Então, a forma com que eu ando, a forma com que eu falo, a forma com que eu olho para o mundo, a forma com que eu olho para as pessoas é o que? Estar em oração ou não. São as relações com o outro, com o mundo, que vai ditar a forma com que nós estamos o quê? Orando. Ou adorando a Deus. A lei de adoração, Kardec traz essa informação para nós. O que é adoração a Deus? Adoração é se relacionar com Ele. E a relação se dá 24 horas por dia. Tá? E isso tem que se tornar algo natural, como o quê? Como a respiração. Será que a prece é algo natural como a respiração? Será que eu consigo no meu dia parar em cada situação, em cada ofensa, em cada abraço, em cada brisa, estar tentando se abrir a Deus? Porque Deus se relaciona conosco, e nós? Será que nós estamos nos relacionando com Ele? Então fica aí essa reflexão para nós. Se nós queremos um dia entender Deus, na verdade, pela lei de progresso, nós vamos entender, mas a questão é, se eu quero acelerar esse processo, se eu quero realmente entrar em comunhão com Deus, eu preciso me elevar acima da matéria. E essa proposta que está lá no livro Boa Nova e no próprio Livro dos Espíritos é uma boa proposta para a gente começar a entender a natureza íntima de Deus, que um dia será concedido para nós. Isso gostaria de trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem um like e até um próximo.